Olá, estamos estudando a Epístola de Tiago e eu gostaria de convidar você para estar conosco agora 15 minutos com Jesus, amém? E vamos continuar esse estudo que já tínhamos iniciado. E antes de mais nada, queremos elevar o nosso pensamento a Deus para pedir que Ele se faça presente aqui nesse momento, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, Tu és um Deus todo-poderoso e nós podemos, Senhor, falar de Ti para as pessoas, Senhor. Obrigada por essa oportunidade, abençoa a todos que nos ajudam, a todos que nos ouvem, que o Senhor possa, Senhor, estar trabalhando na mente de cada um de nós, que eu possa, Senhor, estar expressando corretamente, não de mim, mas do Teu Espírito Santo, e aqueles que ouvem, Senhor, que possam entender perfeitamente, que o Espírito Santo esteja dando pleno entendimento para a nossa edificação, Senhor. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos então continuar o estudo que estamos fazendo. Relembrando, nós falamos que Tiago aqui está apresentando as características principais de uma religião verdadeira, né? É isso que ele defende nessa carta, o que é uma religião verdadeira, o que é uma falsa religião. Então nós estávamos falando das características de uma religião verdadeira. E nós vamos agora para os versículos de 9 a 12. E diz assim: glorie-se o irmão de condição humilde em sua alta posição. O rico, porém, glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, pois o sol sai com o seu ardente calor e faz secar a erva. A sua flor cai, a sua formosura perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Maravilha, né? Aí nós estamos vendo então que Deus permite que a gente passe por provas. A nossa vida é assim, né? A nossa vida, ela é cheia de provações, cheia de provas. Em tudo que nós fazemos aqui, né? Uma vida secular, o nosso sucesso depende das nossas lutas. O jovem já começa a lutar, estudando, com dificuldade, muitas vezes, trabalhando. Ele precisa fazer uma faculdade, porque ele sabe que assim ele terá uma vida melhor, né? Então ele precisa de um diploma, de um bom emprego. Mas nós estamos muito preocupados às vezes com as coisas terrenas, mas a gente não pensa na nossa evolução também espiritual, no nosso crescimento espiritual. E todas as vezes que nós aceitamos as provações de Deus na nossa vida, nós ganhamos um passo para a glória, né? Nós estamos caminhando para a glória, mas uma glória futura que não se compara com a glória atual, né? É uma coisa muito maravilhosa, como ele diz aqui no versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Você tem ideia do que seja receber a coroa da vida? Né? Se nós almejamos alcançar um certificado numa faculdade, um título qualquer que possa nos trazer uma satisfação muito grande, eu acredito que isso não tem como nem comparar com essa coroa que o Senhor promete a todos que o amam. Então nós temos que ficar muito atentos, né? Porque aqui a vida tudo é passageira, aqui ele está falando de vaidade. No versículo 11 ele diz, pois o sol sai com seu ardente calor e faz secar a erva, e a sua flor cai e a sua formosura perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos.
Nós sabemos que a gente conquista muita coisa aqui na Terra, mas nós sabemos que conquistamos coisas que nos servirão só por um tempo. Elas são passageiras, né? Tudo vai passar. A beleza passa, o status da pessoa cai, enfim, ele muda, né? Então, nós sabemos que tudo é passageiro, os nossos valores, os nossos interesses. Mas existe algo que não muda, que é a palavra de Deus, porque Deus é imutável, né? Então, nós temos que correr atrás dessa coroa, uma coroa incorruptível, uma coroa de glória que nos espera, mas não nessa vida, mas na outra vida. E nesta vida, corresponde a nós simplesmente suportar e passar e aceitar as provações que aparecem. Aí no versículo 12, né? No versículo 13 diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Então, veja que as tentações vêm, mas não é Deus que envia. Deus não manda de jeito nenhum a tentação. De Deus nada mal pode vir. De Deus só vem coisas boas. Todas as coisas ruins vêm do inimigo das nossas almas, né? Mas quando a tentação vem, por quê? Porque nós demos brecha, porque ela está mesmo ao derredor esperando oportunidade. E a palavra é muito clara, que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, a concupiscência da carne, né? Então somos nós mesmos que atraímos a tentação. Então, no versículo de 15, ele diz assim: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte, porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte, né? Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus não muda, Ele é imutável e todas as coisas boas vêm do alto, vêm de Deus. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nós temos um Deus maravilhoso que tem planos de paz para nós, planos de bem. Através da verdadeira religião, nós vamos reconhecer as fontes da tentação e os resultados se nós cedermos a ela, amém? Porque, como eu disse, o salário do pecado é a morte. Então, nós sabemos quais são as fontes da tentação, né? De Deus não vem, amém? Então, ela vem da concupiscência da carne. Nós vamos agora do versículo 19 ao 20, que diz assim: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, isso é um conselho maravilhoso, né? Porque as pessoas gostam muito de falar, elas falam muito, mas ouvem pouco. E quando ouve, ainda ela não presta atenção no que ela está ouvindo. Ela não assimila a mensagem como ela está sendo passada por falta de atenção. Então, olha que maravilha, né? Ele aconselha o seguinte: seja pronto para ouvir, mas tardio para falar. Isso significa que você não pode falar sem pensar. A palavra é algo muito sério e quando nós vamos falar alguma coisa, nós sabemos que essa coisa vai ficar.
aquilo que a gente falou não tem como apagar, né? A gente apaga o que escreve, mas o que a gente fala para os outros, aquilo já ficou. Então, ele fala aí a respeito de um ouvido espiritual, um cuidado para falar e a paciência diante das provações. Porque quando uma pessoa está passando por uma provação, ela murmura muito, ela fala muito, ela reclama muito, né? E ela fica amarga, ela fica cheia de raízes de amargura. Mas ele recomenda aqui então que os crentes não façam isso. Tenha paciência para passar pelas provações, não murmure, não blasfeme, cuidado ao abrir a sua boca, profetize para você mesmo coisas boas. Está tudo bem, isso vai passar, eu vou sarar, eu vou vencer essa provação. Mas pare de reclamar e de murmurar por aquilo que você está passando. É comum a gente ver as pessoas fazerem isso, né? Ela parece que está levando um fardo tão pesado, ela quer dividir com todo mundo aquela provação que ela está passando. E ela se torna, às vezes, até uma pessoa não bem aceita, né? As pessoas fogem até dessas pessoas que murmuram demais, que reclamam demais. Então, meu irmão, a verdadeira religião, ela nos ensina a suportar com paciência, com amor, com fé, com esperança. Amém? Depois nós vamos ali no 21, diz assim: pelo que, despojando-vos de toda a impureza, de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Olha, tem um ouvido espiritual, dê ouvido, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas hoje estão tendo oportunidade de ouvir, mas ela não quer ouvir. Pelo contrário, ela empresta seu ouvido para o diabo. Ela escuta tanta coisa que não presta, mas quando você vai falar da palavra de Deus, que é vida, ela se recusa a ouvir, né? Então, façamos o contrário. Não vamos dar os nossos ouvidos para o diabo falar coisas que não prestam no nosso ouvido. Mas antes vamos atentar à palavra de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos assimilar, entender, colocar no nosso coração e aplicá-la. Porque se a gente não aplicar a palavra de Deus, não vai adiantar nada também ter ouvido, né? Porque é assim, o ensinamento, ele corresponde, a gente diz assim, a pessoa aprendeu? Ela ouviu, ela aprendeu? Não sei. Mas é fácil saber. Ela mudou o seu comportamento? Não, continua do mesmo jeito. Então ela não aprendeu nada, mas ela ouviu. Mas ela não tem ouvidos espirituais, ela não fica atenta à palavra de Deus, ela não assimila, ela não coloca no seu coração, ela não coloca em prática. Então, ela pode andar com a Bíblia para baixo e para cima, pode ir para a igreja, pode ouvir, mas ela não atenta para a palavra de Deus. Ela não aplica, ela não tem ouvidos espirituais, ela não assimila. E o seu comportamento é o mesmo. Ela não tem nenhum crescimento, porque para que eu veja que a pessoa entendeu e cresceu espiritualmente, eu só posso ver isso através do seu comportamento. Então é isso que Tiago insiste muito. Cadê a obra? Cadê o seu comportamento? Você está falando que é cristão, que tem religião, mas não veja, o comportamento não muda, é péssimo. Então ela escuta, mas não aprende. E é isso que eu quero orar para você hoje, porque nós não terminamos. Nós vamos continuar no próximo encontro, na mesma questão. Vamos continuar com as características da verdadeira religião. Senhor, meu Deus e meu Pai, toca agora, Senhor, o coração de cada um que nos assiste. Abre todo o seu ouvido, todo o seu entendimento, todo o seu coração, todo o desejo de conhecer a Tua palavra, Senhor. E que o seu conhecimento venha trazer uma mudança também de vida, uma mudança de comportamento, para que cada um de nós possamos ter cada dia mais aperfeiçoamento, Senhor, nas nossas atitudes como cristão que somos, Senhor.
É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.